Olá, bem-vindo você à nossa edição do Jornal do Notícias do Momento, edição nacional. Com vocês aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então fique conosco, aqui você saberá das últimas informações. Hoje é nosso dia muito importante, né? Do que está acontecendo. Aqui está o cartaz, eu coloquei errado de ontem. Essa edição foi gravada ainda nas primeiras horas da manhã. Não tínhamos notícias ainda atualizadas de muitas coisas, né? Mas a gente vai falar aqui, temos a edição nacional de hoje e internacional. Também nossos programas Música e Oração, Transição Planetária, que já está no ar aí. E também o vídeo de ontem que a gente colocou sobre o MAD, está desesperado, eles já perderam, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre a situação do julgamento do capitão que acontece hoje, começa hoje, né? Mas vai longe ainda. Entre no nosso grupo de expertos da Era de Aquário, tivemos a live ontem, tá uma maravilha. Você pode acessar ali no nosso canal. Estamos lançando a plataforma Despertos da Era do Aquário. Sábado nós teremos um workshop especial para o pessoal do grupo aí, né? Também preparando para a palestra do Rio de Janeiro, que é dia 20 de setembro, nos próximos dias aí, e também em outubro teremos Rio de Janeiro. Vamos às notícias nacionais, então atenção com o que está acontecendo aí no Brasil, a gente, né? Estamos na véspera do julgamento, enfim, isso foi feito ontem, essa notícia. Hoje nós estamos com uma segurança armada muito ostensiva, né, vigiando o ST, e o capitão recebe os parlamentares lá, também está fazendo tratativas, então a movimentação explícita de policiais armados não deixa que o ST está na iminência de realizar o maior julgamento da sua história, cercada por barreiras duplas, né, daquelas gradis, e sob proteção de dezenas de agentes exibindo fuzis e escopetas, a Suprema Corte começa hoje a definir o destino do ex-presidente e de outros 7 membros do seu governo acusados de planejarem a ruptura da ordem constitucional após perderem as escolhas, né? Então, vamos ver que absurdo. E aqui vemos o doutor Sebastião Coelho também, que ele está culpando os presidentes dos partidos que não deram força porque utilizaram o nome do capitão para eleger-se e depois viraram as costas, deixaram ele sozinho nesse julgamento absurdo que está acontecendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, o Loirão também disse que está acompanhando tudo e estamos aguardando o julgamento do ex-capitão, o ex-presidente, que iremos fazer aquilo que o mundo vai fazer, o mundo já sabe o que vamos fazer, mas poderemos ter surpresas aí, né? Então, o Loirão manda um recado para o capitão, ou para o ST, não sabemos, né? Ele disse assim: mantenha-se forte, capitão, e ao grande povo do Brasil. É muito triste mesmo a gente ver essa cena, né? Um pouco deplorável, deprimente, mas ela é necessária de alguma maneira para que o jogo se transcorra conforme foi planejado dentro dos moldes iniciais, né? Então, a lógica do Loirão, diz o Eduardo, que a casa caiu. Eduardo expõe os absurdos feitos pelo gabinete paralelo do Mora, né? E a lógica do Trump diz que não vão admitir desses abusos excessivos cometidos pelo ST, né? Afirma a professora de Direito que os Estados Unidos está ameaçando com a lei Magnitsky os ministros do ST. Isso já está confirmado, né? Então preparem a pipoca. Loirão deve aplicar a Magnitsky a cada ministro que votar para condenar o capitão. Então, vota pela condenação, né? E já entra a lei Magnitsky nele. Não vota, então não ganha. Então, o presidente da CNN pede demissão e deixa a emissora. Então, parece que muitos empresários e gente grande aí, dos grandes emissoras e também grandes instituições, estão já tremendo de medo, porque a lei Magnitsky vai bater não só para as autoridades políticas, mas para todos que cooperaram com essa situação que a gente vê aí, né? Então, o poder da lei Magnitsky é, de fato, gigantesco. É gigantesco, e quando for soar o martelo da lei Magnitsky, a gente vai ver coisas incríveis aí acontecendo e gente grande perdendo o seu poder. Então, assim como o ST está lá tentando fazer maldade para o capitão, parece que um grande foguetinho loiro, né, com topete dourado, vai se abater sobre esse local ali. Então, essa lei Magnitsky é uma legislação americana criada
Inicialmente em 2012, né, do caso de um advogado, Sergei Magnitsky, que denunciou a corrupção na RU e acabou padecendo na prisão mesmo. Ela permite ao governo dos Estados Unidos sancionar indivíduos estrangeiros envolvidos em graves violações de direitos humanos ou corrupção, bloqueando bens e proibindo a entrada nos Estados Unidos. Então, essa lei é uma lei muito séria que já está sendo aplicada há bastante tempo, não é uma lei nova, não. E ela permite sancionar indivíduos estrangeiros com graves violações aos direitos humanos, né, bloqueando bens. Então eles perdem os seus bens, seus bens são retirados. É por isso que ela é tão poderosa e tão assustadora, porque parece que a pessoa passa a não ter mais nenhuma conta em banco nenhum, né? Então, mas enquanto isso, nós vamos ter também o depoimento do Tagliaferro. O Flávio ouvirá o Tagliaferro, que era o ex-assessor do Mora, em meio ao julgamento do ST. Então, tudo isso vai acontecer simultaneamente, né? Vai ser um dia muito tenso hoje. Eu já estou fazendo o meu noticiário nas primeiras horas da manhã para acompanhar de pertinho tudo que está acontecendo, para você não perder nenhum dos detalhes que a gente está passando aí. Também o bispo Dom Adair, que é um bispo muito querido e conhecido ali da região do Centro-Oeste, pede intercessão de Nossa Senhora para livrar o Brasil do comuna, né? Do comuna. Então, felizmente temos bispos católicos extremamente voltados aos valores conservadores e não aos lados da teologia da libertação, que é bem o contrário, né? Bom, a revista Veja fala que o capitão recebeu informação de que o Exército preparou uma cela para sua detenção. Então, o ex-presidente vai a julgamento nesses dias e ele terá uma cela. Então, seria essa cela para sua proteção. Se acontecer, é para ser protegido, para não ser mandado para algum local onde ele possa estar à mercê dos malignos, né? Então, essa cela seria dentro do próprio exército e vamos ver que isso vai acontecer para a sua proteção, né? Enquanto isso, grande carreata em direção à casa do capitão em Brasília já está acontecendo ali, uma carreata. As pessoas, né, fazendo. Aqui a gente vê até uma imagem de uma pessoa na frente do condomínio do capitão. Isso aconteceu já alguns dias atrás. Então eles estão falando que querem defendê-lo, querem, né, orar por ele. Então já está acontecendo grandes manifestações em frente à casa dele, né? E o capitão é orientado a não ir ao julgamento, mas ele deu na Record ontem que ele não irá comparecer ao julgamento, não irá comparecer, tá? Então isso muda também a situação aí, né? Então, Urgente Loirão também convida Eduardo e Paulo Figueiredo para assistirem na Casa Branca o julgamento do capitão, né? Veja só, parece que eles vão assistir de pertinho e vão auxiliar o Loirão a tomar as decisões de aplicar a Lei Magnitsky quando for devido, né? Então, numa banca perto de sua casa, vemos a revista A Veja, né, que fala sobre a farsa, o julgamento, né? A farsa, os bastidores do ST às vésperas da sessão, que começa daqui a pouquinho, né? Começa daqui a pouquinho, a gente vai fazer depois um comentário extra quando chegar o momento. Minha nossa, né? O pessoal tá muito ansioso e a PF temia que o capitão pulasse do muro do vizinho para fugir do condomínio, como a gente já falou, mas é uma brincadeirinha, né? Claro que ele não vai fazer isso. E o apoio, ele disparou depois dessa detenção, disparou mesmo, né? Então, a segurança está reforçada, vai ser colocado um telão ali, para quem não puder entrar para assistir, esse telão vai ficar disponível ali para a população, que vai certamente se aglomerar bastante ali, né? Então, esse era o Brasil que nós tínhamos com o capitão, onde as pessoas visitavam o Alvorada e tal, né? Agora ninguém mais consegue chegar perto, é tudo no teatro, né? Nem se sabe se o L está no Alvorada mesmo ou não, a coisa está muito complicada, né? Então, alguém tem saudades desse tempo? Eu tenho, né? Então, segundo Paulo Figueiredo, o governo americano descobriu uma fortuna gigante ligada ao Ali, que é o sancionado, né?
Então, diz que o governo americano descobriu essa fortuna e ele está denunciando essa fortuna que havia escondido dele com Ali, só que tudo isso já foi tomado pela Lei Magnitsky, né? Então não tem mais jeito. Então não tem mais jeito. Aqui também eles vão perder tudo. Dessa notícia diz que os ministros dizem a Mônica Bergamo, que é a jornalista também da Band, que o indulto presidencial para o capitão seria inconstitucional, pois, segundo eles, né, um afronto à democracia, um atentado violento à democracia, não seria constitucional para ele ser liberado. Então, falam de muitas coisas que é mais uma narrativa jurídica para tentar engambelar o povo, né? Mas não vai acontecer nada disso. Eu vou até explicar, eu gostaria até de fazer o meu editorial aqui, comentar um pouquinho sobre os assuntos de hoje. Então, em poucos minutos, nós teremos o julgamento dele com a aplicação da Lei Magnitsky instantânea para todos os togados, também a liberação dos documentos do Tagliaferro, tudo isso acontecendo no dia de hoje, amanhã, e vai durar ainda uns 5 dias, 4 dias, não sabemos, né? Também mais 7 pessoas que estavam ligadas a esse processo aí. Então não se preocupe, o julgamento vai ser tenso, mas nós sabemos que se caso acontecer algum julgamento desfavorável para o capitão, né? Isso também faz parte de um plano, eu já venho falando isso há bastante tempo, né? Um plano teatral para expor todo o mal. Então não vamos nos preocupar demais, vamos sim orar. Eu peço que nesse momento todos que orem, estamos lançando esse vídeo agora de manhã cedo, né, no começo da manhã, que não é tradição do nosso canal, mas a gente pede que desde já todos nós oremos um Pai Nosso, uma oração espontânea, uma Ave Maria, o que você puder, pedindo pela paz no Brasil, pedindo pela reconstituição do nosso Brasil como nós já temos, né? O Brasil um Brasil de luz, um Brasil de paz, com justiça verdadeira, com serenidade. Então eu peço assim que todos nós formemos essa corrente de oração. Tem gente que está fazendo até um jejum nesse dia 2, foi propagado aí que as pessoas fizessem um jejum de oração para que o nosso capitão recebesse a nossa força. Então quem quiser, né, fazer um jejum nessa manhã, deixar tomar algum alimento sólido, tomar algum alimento líquido, alguma água, alguma coisa para fazer um jejum e fazer uma limpeza no nosso corpo físico, espiritual, mental, e isso num grande feito nacionalmente teria uma força muito grande. Então, se você puder fazer, né, é um pedido, quem está fazendo é a equipe de apoio dos patriotas, eles estão sugerindo isso. Então, mas não se afobe, não se preocupe com o que virá, porque tudo que virá vai ser, de certa maneira, eu não posso dizer que seja para o bem, mas é uma peça necessária desse quebra-cabeça para que as pessoas entendam e vejam essa situação que aqui no Brasil é um país que é um país totalitário, né, que nós não temos justiça e nós temos um país totalitário que deve ser mostrado ao mundo, para que o mundo saiba que quando houver a intervenção branca americana, nós estejamos, né, já favoráveis, o mundo inteiro dirá, olha aí que ação bonita que fizeram com o Brasil, libertando o Brasil dessa turma do mal, para que retorne com as bênçãos celestes aí. Então tá aqui, nosso capitão, né? Então temos aqui também uma notícia nova também que saiu, não é nova, mas está sendo amplamente veiculada, que o William Bonner deixará o comando do Jornal Nacional após 29 anos, né? 29 anos. Então ele era o comandante mesmo, agora passará para o César Tralli. César Tralli, né? Então vemos aqui a imagem do William Bonner, que animou as nossas televisões durante 29 anos na Rede Bobo e agora ele está saindo. Né? Por que será? Né? Ele ainda está no auge da força, no auge do vigor. Ele poderia tranquilamente, que nem tem o William Vac, que está, né, já com uma idade mais avançada, mas ele está ainda ativo, tem outros tantos que né, estão atuando, então não sei, deve ter alguma coisa acontecido lá por trás dos bastidores, não sabemos o que é, então, né, vamos acompanhar isso e eu não digo nada, né? Fique a dúvida no ar. E também tem alguns vídeos aí bastante né, bizarros que estão falando, né, de termos espirituais, que Joana de Ângeles, que é um espírito muito famoso dentro da doutrina espírita, revela que existe um sósia
que faz o engano do mundo, né? Quem seria ele? Quem seria o sósia que estaria usando uma pele de silicone, né? E estaria usando isso é a mensagem da própria Joana de Ângeles, né? Então a doutrina espírita tem um bastante apreço por esse ser chamado de Joana de Ângeles. Eles prezam muito os seus escritos e ela que está falando, né? O sósia que está logrando o mundo, quem seria ele? Assim fala Joana de Ângeles, né? Bom, vamos passar um pouquinho rapidamente sobre as últimas notícias internacionais aqui também, que a gente tem uma edição especial internacional, mas só uma leve pincelada. Agora, Cuba está fazendo protestos incríveis dentro do seu interior, pois estão passando fome e muitos apagões massivos têm acontecido ali em Cuba, né? Então seria um país que vai ser também libertado pelos Estados Unidos em breve, tá? E vemos aqui que na Venezuela também graves cortes de energia relatados em Caracas e regiões da Venezuela. Então, o narco-tirano não consegue nem lidar com a sua eletricidade, muito menos com os militares dos Estados Unidos. Então, parece que está chegando a hora desse e de outros mais ali, né? Vamos ver. E aqui a nossa força da Marinha Brasileira, a Marinha do Brasil reage enquanto grandes navios americanos cercam a América Latina, especialmente lá do norte, na Venezuela, né? Enquanto isso, os americanos também desceram com aviões gigantes aqui no Brasil, como esse avião, o C-17 Globemaster, que é um avião gigante de transporte, né? Desceu no aeroporto de Brasília há uns dias atrás. E o que seria esse avião fazendo aqui? O que ele estaria trazendo aí para Brasília, né? Não sabemos. Mas continuando aqui com o nosso mercado brasileiro, financeiro e tudo mais, né? Vemos que muitas mudanças estão acontecendo e esse mercado vai também abalar muito a bolsa de valores hoje, conforme for o resultado que for dado ali. Então a moeda estrangeira está oscilando bastante com esse julgamento, o mercado financeiro está em disparada, né? Também tem o Banco Master, que ele tinha ligações com essa gente do talco e tal, né? Então tem muita coisa que vai ser trazida aí, né, para a tona nos próximos dias. Aí, enquanto isso, o Exército também está botando fogo em aviões clandestinos no garimpo, né? A gente vê um avião aqui, um Cessna, que está sendo incendiado pelos militares. Botaram fogo no avião mesmo, não tem mais jeito, né? Acabou ali porque ele foi. O exército pegaram eles transportando o pozinho, então botando fogo. É isso que estão fazendo, botando fogo, né? Então a PF e a polícia também está fazendo grandes operações contra o talco, né? O transporte de talco e tal. Eles estão fazendo grandes apreensões nesses momentos, porque é a Operação Storm que acontece também em outros locais lá do norte, especialmente na floresta amazônica, em locais mais escondidos, né? Então, aqui, tarifaço deixa carne e café mais baratos no Brasil, né? Então, eles estão mexendo agora também no preço do café, da carne. O Brasil quer fazer a recíproca, ou seja, né, toda a taxa que os Estados Unidos der para o Brasil será também uma taxa recíproca deles para nós e nós para eles. Então, mas não sei se isso é uma boa ideia, não, porque normalmente uma nação sempre sai mais prejudicada do que a outra, nesse caso o Brasil, né? E também a auditoria está encontrando irregularidades de 56 milhões de reais no ST, que foram pagos antecipadamente à Unesco, sem devida contrapartida, resultando em distorção contábil no balanço de 24 do ST. Então veja os podres chegando para fora, né? Também delação do Marcos Valério, que delata a relação do Partido das Trevas com o PCC, e falam também do ex-prefeito Celso, do Daniel, né? Teria dossiês com detalhes, então tudo aparecendo aí, minha gente, né? Tudo aparecendo, tudo sendo exposto, hein? Parece que o Aller revoga a tornozeleira e desbloqueia bens de Marcos Duval, senador Marcos Duval, também estão continuando com o escândalo do INSS. Então o Senado já está aplicando o sigilo para tentar ir atrás disso. Há uma briga feia lá no Congresso sobre isso, né?
Então, o PCC na lista do FBI, o que que vem agora, né? Então, foi descoberto que o PCC tinha uma grande rede de influência ali no São Paulo, na Faria Lima, nas financeiras, nos bancos, eles eram donos de postos de gasolina, né? Tudo sendo exposto aí nos mínimos detalhes, né? E gigantes da tecnologia levam o loirão, dossiê contra a Mora e ele. Então, vou te contar, eles estão. Todo mundo está contra o Mora, os gigantes agora contra o Mora, né? E Estados se unem para combater esquema bilionário do PCC sem apoio do governo federal, né? Acusado pela PF de chefiar esquema, enviaram propina em dinheiro a Ciro Nogueira, diz testemunha, né? Também milhões sendo apreendidos desses togados nesse momento. Também o Gil bloqueou imóveis, investimentos milionários, tudo já bloqueado pela lei Magnitsky, né? Então, eles acumularam milhões e agora não sabe mais nem o que fazer com esses milhões, porque está tudo apreendido e não vai ter mais como fazer, né? Também nova regra da Receita eleva IPTU e imposto de herança. Imóveis passam a ser taxados pelo mercado do valor mercado, né? E famílias podem ter que vender o seu patrimônio para pagar as taxas do imposto de herança, né? Então a pessoa ganha uma herança, acha que vai ser beneficiada, ela tem que vender o imóvel para pagar o imposto. Aí eu vou te contar, né? Não pode, isso aí é um afronto, é um assalto, não pode uma coisa dessa, né? O bem que o familiar deixou com todo carinho, né? Enquanto isso, a deputada Júlia Zanata já está apresentando projeto para acabar com o imposto de renda no Brasil, que faz parte da lei GESARA, que está sendo botada devagarinho, né, do Brasil e nos Estados Unidos. Então, sim, nós teremos o fim do imposto de renda, como já está tendo nos Estados Unidos, o fim do imposto de renda, e tudo está acontecendo para melhor. Nós teremos grandes libertações no Brasil. E aqui vamos a um post também do Flávio Bolsonaro, diz que, diferente do grupo especial de L, a polícia do Rio de Janeiro vai atrás de bandido mesmo e botaram no Chilindró mais uma série de, né, elementos que entraram na casa dos avós e fizeram de reféns os avós em Resende, Rio de Janeiro. Então, na verdade, foram duas pessoas, né? Mas eles vão entregar outros. Então, eles estão achando que aquele assalto que aconteceu na casa da avó do capitão foi algo premeditado, algo combinado. E as investigações dirão se de fato foi ou não foi, né? Então, a polícia está trabalhando em cima disso. A Volkswagen é condenada a pagar 165 milhões de multa, né? Também China diz que vai se unir ao Brasil para resistir a atos de intimidação. E tem outras coisas, descobrindo mais coisas sobre as canetinhas aí, né, que eu não posso falar aqui, né? Mas parece que tudo sendo mostrado aí nos mínimos detalhes dos efeitos que estão trazendo isso, mais pessoas partindo aí. Então, muitos políticos começarão a ter que defender a imunidade natural e tratamento alternativos, né? Alternativo, vamos lá. Então, aqui mais essa proteína de líquido jovem retarda envelhecimento e aumenta a expectativa de vida quando administrada em mais velhos. Estudo realizado em ratos abre caminho para novos tratamentos capazes de prolongar não a sua vida humana, mas o tempo de vida na saúde. Então, ou seja, essa proteína que é extraída dos pequenos retarda o envelhecimento e aumenta a expectativa de vida, né? A gente já falava sobre isso, era o famoso ADRE, né, que é tirado dos pequenos, agora está sendo trazido à amostra para a população, né? Como a gente sempre falava, né? Mas voltando aos assuntos, né, que a gente falou desse dia de hoje, dia 2 de setembro, convocamos todos os filhos de Deus que prezam pela paz a participar de um jejum que começará às 7 da manhã até 17 horas, ou até onde você aguentar, com jejum líquido, né? Tomando água e sucos. Quer ver as coisas mudarem de uma forma pacífica? Né? Ajude nesse jejum quem puder. Quem promove isso é o grupo de pessoas ali, tem até o contato deles e tal, né? Eu estou apenas divulgando, não posso falar nem uma coisa nem outra, né? Mas o momento é que a gente se une em oração e essa nossa oração se estenda para todo o nosso Brasil e que o Pai Criador tenha misericórdia e compaixão do povo brasileiro já tão sofrido e também do nosso capitão que está sendo tão severamente perseguido, né, e acuado por essa turma aí de preto. Então a gente vai em seguida trazer mais notícias sobre isso,
vamos deixando o nosso abraço carinhoso. Peço que você compartilhe nosso vídeo, né? Não esqueça, por mais que aconteçam as coisas estranhas e bizarras, sempre o Pai está no comando e a luz venceu. Compartilhe nosso grande abraço para vocês, um excelente dia!